Witch Online capítulo 436 A batalha final, 5. Você perdeu. O grito nítido de Oliver reverberou nos corredores escuros. Logo, seus amigos cercaram Isaac, seus rostos mostrando um tom de alegria. O canto dos lábios de Isaac foram puxados para cima enquanto ele lentamente virava a cabeça em direção aos painéis da janela. O pátio estava ficando lotado de veículos da polícia, desde carros de polícia comuns até uma van. Oliver franziu a testa e olhou para as janelas. Seus olhos se arregalaram quando viu as portas do veículo da polícia se abrindo e uma grande multidão de policiais descendo de seus veículos. Você disse que não há policiais. Ele gritou com descrença e raiva. Luke e o resto de seus amigos engoliram em seco com medo e começaram a hesitar. A trapaça era permitida, não? Isaac sorriu inocentemente enquanto girava o morcego ao seu redor. Eu menti que seria apenas seu grupo vs. eu. Os rostos dos amigos de Oliver ficaram ainda mais pálidos. O corpo inteiro de Oliver tremeu enquanto ele gritava toda a frustração. Então, ele rasgou sua jaqueta e puxou algo de sua cintura. Havia um coldre com um item saindo. Depois que o item foi retirado do coldre, todos arregalaram os olhos em choque. Bem, então, ria mais. A mão de Oliver estava firme, olhos frios e lábios curvados para baixo. Um revólver estava em sua mão direita, então ele girou o cilindro com o polegar direito e o empurrou para dentro do revólver. O revólver estava pronto para ser usado. Eu tenho 5 balas, o suficiente para criá-lo com ferimentos de bala. O sorriso de Oliver se alargou quando ele viu Isaac dando um passo para trás com cautela pintada em seu rosto. Oliver. Isaac abaixou o bastão e colocou a mão na frente, tentando acalmar Oliver. No entanto, não adiantou quando Oliver gritou, por que você não pode ficar no hospital? Seu dedo se aproximou do gatilho. Luke e seus amigos se afastaram ainda mais. Eles perceberam que Oliver havia perdido e que sair com ele levaria à prisão. No entanto, eles temiam que ele pudesse virar o revólver para eles enquanto eles estavam saindo. Bastardo, me responda. Oliver esticou a mão direita e seu dedo tocou o gatilho. Ele estava a apenas um puxão de matar a fonte de todos os seus problemas. Os olhos trêmulos de Isaac ficaram frios, para que você possa viver feliz para sempre. Os médicos sempre se perguntavam como eu poderia superar o trauma, até os psiquiatras se diziam que deveria ser impossível. Eu ainda deveria estar no hospital. Até hoje. Mas, minha raiva superou o trauma. Eu não tinha medo do que poderia acontecer. É claro, fiquei apavorado quando saí do hospital, pensando que eu poderia ser emboscado e finalmente morto. Mas, eu sempre soube que aquele que me machucou ainda estava lá fora. E eu queria ser aquele que o derrubou. Os lábios de Oliver se fecharam com força, e sua respiração irregular lentamente se estabilizou. Baque. Isaac largou o taco, o que enviou um som de baque para ecoar pelo corredor escuro. Então, seu rosto ficou calmo quando sua boca se abriu. Na parte de trás do meu crânio, eu sempre soube que era alguém próximo a mim. Aquele que me machucou. Talvez, eu sempre soube que era você. Só não queria acreditar. Você sabia que eu amava Amanda, não é? Oliver perguntou com seu cabelo preto caindo sobre suas orelhas, cobrindo seus piercings. Seu belo rosto mostrava melancolia. Por que você achou que eu não confessei para Amanda? Isaac esfregou a ponte do nariz e jogou o cabelo para trás. Os olhos de Oliver tremeram. Você está dizendo que você não confessou por minha causa? Sim, você era meu melhor amigo, afinal. Isaac sorriu tristemente e lembrou-se das cenas dele e de Oliver quando eram realmente melhores amigos e não inimigos. Os dentes de Oliver começaram a ranger um contra o outro. Cala a boca. Você nunca se importou comigo, e não haja como você fez. Seu aperto no revólver aumentou. Os braços de Isaac caíram ao lado dele. Eu odeio o que eu realmente fiz. Você era como meu irmão. Cala a boca, seu bastardo. O dedo de Oliver puxou o gatilho, e um som alto e ensurdecedor ecoou por todo o hospital. Bang. Fora do hospital. O capitão da polícia estreitou os olhos enquanto seu olhar examinava o interior escuro do hospital. As janelas não mostravam nada, e o hospital parecia tranquilo. Bang. Então, um som alto reverberou no quintal. Tiros. O capitão da polícia gritou, e todos os policiais se esconderam atrás de seus carros. Eles sacaram suas armas e a gravidade da situação aumentou. Não, não, não. O capitão da polícia gritou dentro de sua mente.
dentro do hospital. Ah! Ana! O som áspero da respiração de Oliver ecoou na escuridão. Sua mão baixou lentamente quando viu o homem de cabelos brancos caindo no chão. Baque! As costas de Isaac bateram no chão de ladrilhos, e uma poça de sangue logo se formou ao redor dele. Luke e o resto dos amigos de Oliver trocaram olhares. Acabou. Oliver deu um suspiro de alívio e colocou o revólver de volta no coldre. Ele olhou para o Isaac sangrando com um olhar frio, os lábios levemente curvados para cima. Hugo! Isaac soltou uma tosse dolorosa, e ele podia sentir seu corpo inteiro gritando de dor. Então, a sombra de Oliver pairou sobre ele, e ele pôde ver o sorriso doente em seu rosto. Você perdeu, Oliver disse alegremente, seu corpo inteiro estremecendo de prazer quando seu inimigo estava finalmente deitado na frente dele com dor. As pálpebras de Isaac se fecharam fortemente. Então, um flash de imagens começou a devastar sua mente. As primeiras imagens o mostravam criança, aproveitando o frio do templo enquanto brincava com carrinhos de brinquedo. Em seguida, mostrou imagens do ensino médio, ele andando pelos corredores com Oliveira a tiracolo e o resto de seus amigos conversando com sorrisos. Finalmente, mostrou uma imagem daquela noite fatídica no hotel, ele abraçando Luna, seus lábios conectados com rostos eufóricos. Não. As pálpebras de Isaac reabriram, e ele conseguiu pronunciar uma palavra. O que? Oliver franziu a testa. Você ainda não morreu? Bastardo. Ele puxou o revólver, girou o cilindro e apontou para o rosto de Isaac. Isaac bateu a mão no chão e gritou, ação milagrosa do grande sacerdote. Escorregádio. Bang. Witch Online capítulo 437 A batalha final. 6. Todo o andar do terceiro andar começou a brilhar como se de repente estivesse coberto de sabão. As pernas de Oliver se dobraram sob ele, e ele acidentalmente puxou o gatilho. Bang. A bala atravessou o ar e atravessou a coxa de Luke. Ah! Luke gritou com uma dor assustadora e caiu com a cabeça batendo no chão escorregadio. Suas pupilas ficaram brancas e ela perdeu a consciência com um último suspiro. Droga! Oliver esfregou a nuca e tentou se levantar, mas quando sua mão tocou o chão escorregadio, ele caiu novamente. Seus amigos também tinham dificuldades em se levantar. Era como se eles estivessem na pista de patinação no gelo. Parecia bastante cômico quando eles tentaram usar os corpos um do outro para empurrar um ao outro, apenas para acabar caindo. Tosse. Isaac cuspiu um bocado de sangue e caiu de lado. Ele fez uma careta e tocou seu ombro, que estava sangrando. O tiro de Oliver não foi perfeito. A bala atravessou seu ombro e causou uma grande perda de sangue. No entanto, não foi letal. Mas, fazer o feitiço pela última vez causou ferimentos graves em seu corpo. Ele não sabia a extensão do dano, mas sabia que se não recebesse tratamento logo, morreria. Sua visão já tinha começado a ficar embaçada, ele mal podia ver Oliver e o resto. No entanto, sua voz gritou dentro de sua mente. Fique acordado. 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 Os gritos logo se tornaram desesperados. Isaac tentou rastejar para frente, mas mal tinha forças. Então, seus gritos atingiram seu coração e cérebro. As correntes que os prendiam firmemente começaram a afrouxar um pouco e mostraram sinais de rachaduras. Os olhos cinzas de Isaac tremeram com as pupilas em forma de U começando a mudar. Um padrão de floco de neve apareceu, e uma força desconhecida começou a emergir das profundezas de sua alma. Uma energia estranha, aterrorizante e misteriosa envolveu todo o hospital. As nuvens acima da tempestade de neve se dissiparam e as estrelas no céu começaram a brilhar. A lua em forma de crescente ficou azul. Em um palácio divino feito de ouro e prata, o deus do mundo das 4 estações voltou sua atenção para a pequena cidade ao longe. Seus olhos mostravam ondulações, como uma pedra caindo na superfície da água. Alguém teve essa doença. Deus se levantou e, com um passo, apareceu na beira das nuvens. Ele podia ver as nuvens se dissipando acima de uma cidade enquanto a energia misteriosa envolvia o mundo inteiro. Doença de Deus. Alguém além de Adão teve. Um descendente dele, talvez. O Deus desviou sua atenção, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Adão levou 100 anos para quebrar as correntes da doença de Deus. Mas, levou apenas 18 anos para esse garoto. Que talento monstruoso ele possui. O futuro da humanidade parece brilhante.
O deus, com um sorriso sincero, voltou ao seu palácio com uma expressão alegre. Dentro do hospital, as correntes quebraram uma atrás da outra. Isaac agarrou seu peito com força, com ondas de dor atacando-o. Ele não entendia o que estava acontecendo dentro dele, mas ondas intermináveis de dor e força o engoliram. Ah! Seu grito distorcido reverberou pelo hospital. Argue! Oliveira agarrou o revólver caído e novamente apontou para Isaac. Morra, seu bastardo! As pupilas estampadas de flocos de neve de Isaac refletiam o cano do revólver. Então, ele juntou as mãos e orou. Ação milagrosa do grande sacerdote. Trevas. O hospital inteiro estava envolto em intermináveis neblinas de escuridão. Os policiais que estavam prestes a entrar no hospital pararam seus passos. Eles pensaram que estavam alucinando, mas os corredores mal iluminados pareciam feitos de escuridão. Eles não podiam nem ver o chão, nem as paredes do prédio. Que diabos está acontecendo aqui? O capitão da polícia segurou sua arma na mão direita e perguntou com frustração. Bang! Então, um forte estrondo veio do hospital, forçando os policiais a se protegerem. Dentro do hospital, Oliveira olhou em volta e esvaziou o cilindro do revólver. No entanto, ele não podia ouvir seus tiros acertando nada. Baque! Então uma dor aguda atacou a parte de trás de sua cabeça quando seus olhos ficaram brancos com espuma saindo de sua boca. Ele caiu no chão com uma perda de consciência. Isaac baixou a mão e olhou friamente para Oliveira inconsciente. Então, ele passou por cima dele, caminhou em direção à escada, desceu até o térreo e cambaleou até a saída dos fundos. Depois de sair, sua visão já estava tão enevoada que ele não conseguia ver nem um metro à frente. Ele olhou ao redor ansiosamente, o sangue ainda escorrendo pelo ombro e os flocos de neve em suas pupilas desaparecendo. Logo, suas pupilas em forma de U estavam de volta. Ah! Isaac só sentiu três coisas. A dor em seu ombro, a frieza penetrando em seus ossos e a exaustão enchendo-o. Argue! Quando a dor no peito voltou, Isaac caiu de joelhos e pegou um punhado de neve em sua mão direita. Então, ele o espalhou ao redor da ferida sangrando, esperando parar um pouco o sangramento. Felizmente a bala atravessou o ombro e não ficou presa no interior. A visão nebulosa de Isaac não conseguia ver nada, exceto as palmas das mãos ensanguentadas. Quando a visão ficou ainda pior, ele se deitou de costas, olhando para o céu sem nuvens e as estrelas acima. Esta não é a pior maneira de sair. Isaac sorriu tristemente e tentou manter os olhos abertos, mas era impossível. Suas pálpebras pesavam 1 tonelada e foram forçadas a fechar. A respiração de Isaac desacelerou, e a ferida manchada de sangue pingava de sangue. Seus olhos ficaram brancos e tudo ficou escuro para ele. Depois de um tempo, o som da neve esmagando sob passos pesados reverberou perto dele. Capitão, alguém está aqui. Após o grito, cerca de 10 passos ecoaram no pátio. Então, mais de 10 sombras pairaram sobre o corpo inconsciente de Isaac. Oh meu Deus, ele foi baleado. Chame a ambulância. Vamos parar o sangramento, apresse-se. O capitão da polícia ficou à margem com a mão direita tremendo sem parar. Então, ele engoliu a saliva pela garganta seca e pegou um celular. Ele respirou fundo e discou um número nele. Pouco tempo depois, a chamada foi conectada. Senhor, temos um grande problema. Witch Online capítulo 438 3 semanas depois 3 semanas depois. O céu acima de Snowstar estava lindo azul gelo. Era um dia sem nuvens e a temperatura havia diminuído para menos 30 graus Celsius. Estava muito frio, mas para os moradores de Snowstar, era um dia comum de inverno. Os carros continuaram perambulando pelas estradas enquanto os pedestres paravam para olhar as vitrines das lojas próximas. Eles viram uma tela de TV mostrando notícias que haviam sido transmitidas centenas de vezes nas últimas 3 semanas. O famoso incidente que aconteceu há 3 semanas estava em todos os noticiários. O vídeo atualizado no site Videoking teve mais de 30 milhões de visualizações e ainda está subindo rapidamente. Enquanto as sirenes reverberavam por Snowstar, o hospital estava estranhamente silencioso. Os corredores estavam relativamente vazios, com todas as enfermeiras e médicos parecendo exaustos. Parecia que eles estavam sob a mira de uma arma, e um único erro lhes custaria a vida. Na melhor suíte do hospital, um homem com lindos cabelos brancos e um rosto de aparência doentia estava deitado em uma cama de hospital.
Fios estavam presos em sua pele e as máquinas continuaram a apitar enquanto mostravam seus sinais de vida. Então, suas pálpebras tremeram antes de se abrirem completamente. Seus olhos cinzas viram o teto branco desconhecido e sentiram o leve desconforto dos fios. Hugo. Enquanto tentava mover sua mão esquerda, ele fez uma careta de dor. Ele então viu as bandagens em torno de seu ombro esquerdo. Então ele se lembrou de ter sido baleado. Estou no hospital. Isaac piscou e se virou para olhar pela janela. No entanto, foi bloqueado pela dúzia de vasos de flores. A pequena mesa mal podia conter todos eles. Então, ele viu o relógio mecânico que continuava correndo no sentido horário. Também mostrava a data atual. Era 23 de dezembro. O que? Já se passaram 3 semanas? Isaac sentiu seu coração bater mais forte e mais rápido. Ranger. A porta da suíte se abriu e uma linda enfermeira entrou com o cabelo preso em um rabo de cavalo e uma prancheta na mão direita. Ela estava curiosamente verificando as notas quando ouviu um som de bip não natural. Veio de uma máquina conectada ao batimento cardíaco do paciente. Ela ergueu a cabeça e viu um par de lindos olhos cinzentos olhando para ela. Seus olhos se arregalaram, e ela acidentalmente deixou cair a prancheta. Clão. Depois que a prancheta caiu no chão, a enfermeira se virou e saiu correndo da suíte. Seus passos ficaram distantes enquanto ela parecia estar correndo o mais rápido que podia. Isaac esperou pacientemente, e logo vários passos ecoaram à distância. Logo, 5 médicos exaustos chegaram com sorrisos cansados. Eles pareciam realmente felizes em ver o homem de cabelos brancos acordado. Você está acordado. Isso é ótimo. Eu acho. Isaac franziu a testa com a reação antinatural deles. Então, a porta se abriu novamente e um rosto familiar apareceu. Dr. Richard veio com um sorriso calmo. Ele passou pelos médicos cansados e deu uma rápida olhada nas máquinas. Então, voltou-se para Isaac e perguntou, sorrindo, como você está? Bom, memórias um pouco nebulosas, respondeu Isaac. Sim. Richard sorriu ironicamente e disse, foram bastante agitadas 3 semanas. Os médicos devem estar felizes por finalmente tanto ter uma boa noite de descanso. O que aconteceu? Isaac perguntou curioso. Você vai aprender sobre isso mais tarde. Deixe-me verificar a condição de suas feridas primeiro. Richard então verificou o ferimento da arma e vários hematomas ao redor do abdômen. Então, ele escreveu no papel e disse, a ferida já parece muito melhor, e há policiais que querem falar com você, mas antes disso, deixe-me acordar seus pais. Acordar? Isaac viu os lábios de Richard se contorcendo enquanto ele suspirava de frustração. Sim. Eles ficaram no hospital desde o incidente. É por isso que estamos nos equilibrando no fio da navalha. Richard sorriu ironicamente e saiu da suíte. Logo depois, 2 indivíduos invadiram a sala e instantaneamente prenderam Isaac em um abraço. Isaac podia sentir as lágrimas de sua mãe manchando seu vestido de hospital. Você está bem? Isabela enxugou as lágrimas de seus olhos muito vermelhos. Havia grandes olheiras embaixo de seus olhos, como se ela não dormisse há séculos. Ela também parecia ter perdido peso, com os braços parecendo muito mais magros. Maxwell não foi diferente. Ele não parece ter tomado banho nas últimas 3 semanas nem comido muito. Seu rosto exausto ainda tinha uma expressão de alívio. Eu estou bem. Isaac lentamente se sentou, embora seus pais tentassem se opor a isso. No entanto, ele ignorou a dor crescente em seu ombro e se encostou na parede dos fundos. Depois que Isabela e Maxwell terminaram de perguntar sobre os ferimentos, seus rostos ficaram solenes. Eu não posso acreditar que foi Oliver. Isabela disse com um olhar de ódio, seus olhos vermelhos ficando mais vermelhos. O rosto de Maxwell estava gelado, sim. O rosto de Isaac ficou sério depois que esse nome foi mencionado. E Oliver? Onde ele está agora? Em custódia policial ao lado de seus amigos inúteis, disse Maxwell com um toque de ódio. Ele foi proibido de ir à delegacia. Era como se eles estivessem com medo do que ele poderia fazer. Por uma boa razão também. Maxwell não poderia se importar menos com o que aconteceu com ele enquanto seu dedo no gatilho coçava. Oh! Isaac assentiu. Eles provavelmente não serão lançados. Isabela disse com um pequeno sorriso. No começo, eles os mantinham lá para proteção,
Mas Oliver basicamente confessou uma tentativa de assassinato e estava de posse de uma arma de fogo ilegal. Certo, onde ele conseguiu um? Essa era a pergunta que Isaac estava se fazendo. Não havia armas sendo vendidas em Snowstar, tornando a cidade relativamente segura. Ninguém sabe. Maxwell respondeu. Contratei alguns detetives e eles poderão descobrir. Isaac assentiu. Ranger. Então, a porta do hospital se abriu novamente e dois idosos entraram. Os olhos de Isaac tremeram ao vê-los. Eles eram Malcolm e Madison. Maxwell e Isabella se viraram para olhar para eles. Eles assentiram e se sentaram em uma cadeira próxima enquanto os avós de Isaac sorriam levemente e faziam perguntas a ele. Eles ouviram sobre o incidente de notícias. Esse incidente foi grande o suficiente para ser transmitido pelo Brigstar. Sem mais delongas, eles embarcaram em seu avião particular e voaram direto para Snowstar. Eles se encontraram com Isabella e Maxwell no hospital. O encontro inicial foi bastante estranho, e a atmosfera entre eles ainda era bastante antinatural. Witch Online capítulo 439 Luna e Alice. Depois de meia hora, Isabella, Malcolm e Madison foram buscar comida, deixando apenas Isaac e Maxwell. Quando a porta se fechou, Isaac perguntou imediatamente, e o manto do grande sacerdote? Maxwell suspirou e disse, a Legacy Company me visitou e queria o manto de volta. Infelizmente não tive. A polícia tinha. Mas então, eles visitaram a delegacia, de alguma forma pegaram as vestes que faziam parte das provas e foram embora logo depois. Oh, desculpe. Isaac se desculpou porque era claramente culpa dele. Ah, não fique. Maxwell balançou a cabeça. Nunca me pertenceu de qualquer maneira. Enquanto eles continuavam conversando, Isabella voltou com uma bandeja de comida. Depois que eles terminaram a comida, a porta se abriu e outro rosto familiar apareceu, com seus lindos olhos de cristal brilhando de alegria. Ela estava vestida com um lindo casaco longo branco, meias compridas e sapatos que se encaixavam perfeitamente em seus pés macios e delicados. Luna não pôde deixar de sorrir ao ver os familiares olhos cinzentos se arregalando de surpresa e alegria. Isabella e Maxwell olharam para a porta. Então, eles se levantaram e deram um último abraço em Isaac antes de sair. Enquanto passava por Luna, Isabella sorriu e acariciou seu cabelo mácio. Eles tiveram o prazer de se encontrar com a namorada do filho com bastante frequência e gostam bastante da companhia dela. Ela também era tão fofa quanto um gatinho, fazendo sua exaustão desaparecer lentamente depois que a viram. Luna entrou na suíte com um sorriso e abraçou Isaac imediatamente. Seus lábios permaneceram bem fechados, e seu coração batendo podia ser sentido por Isaac. Isaac esfregou seu cabelo mácio e a segurou pela cintura. Depois de ficarem quietos por vários minutos, eles se separaram de um abraço e trocaram um beijo rápido. Luna sentou na cadeira e sorriu alegremente. Como você está? Bom, como você pode ver, tio? Isaac moveu seus membros como se não estivesse com dor. E ai. Luna riu e descansou o queixo na palma da mão enquanto suspirava. Você está bem? De verdade? Sim. Isaac coçou a cabeça e se sentiu um pouco envergonhado com a atenção que estava recebendo. Ele não achava que estava em más condições e ficou chocado por parecer estar em coma por quase 3 semanas. Ele só recebeu um ferimento de arma, mas de alguma forma ficou acamado por tanto tempo. Então, ele sentiu uma mão macia envolvendo sua mão enfaixada. Ele se virou para olhar surpreso para Luna com os olhos marejados. Pequenas gotas de lágrimas escorriam por suas bochechas macias. Ela parecia realmente lamentável e atrairia os instintos protetores de todos. Luna. Eu estava tão assustada. Seu grito veio das profundezas de sua alma. Sua voz tremeu, com as últimas palavras sendo um pouco difíceis de entender por causa do choro. Eu pensei que você tivesse morrido. O aperto de Luna aumentou com seus olhos azuis cristalinos tremendo. Isaac passou os braços das bandagens em volta da cintura esbelta dela e a puxou para um abraço. Ele mordeu os lábios trêmulos e ignorou a dor em seu ombro. Eles se abraçaram por quase 10 minutos, com seus corpos quase colados um ao outro. Então, Luna terminou de chorar, seus olhos ainda vermelhos, mas um pequeno sorriso no rosto. Desculpe. Ela enxugou as manchas de lágrimas com o rosto corado de vergonha, e é só que todo mundo estava em pânico naquele dia como se você tivesse morrido. Então, eu pensei no pior.
Isaac deu uma palmada no rosto e teve certeza de que seus pais exageraram novamente. Bem, acho que todo mundo reagiria assim se seus filhos fossem baleados. Mas, ainda assim. Suspiro. Luna então sorriu e abriu sua pequena boca. Eu queria te dar um presente de melhoras. Mas... Isaac viu seu rosto triste e perguntou, o que é isso? Luna olhou para a porta, estava fechada, então sussurrou, encontrei. Encontrou o quê? Isaac se inclinou mais perto até que seu hálito quente fez cócegas no pescoço de Luna. Luna deu um meio sorriso, os dois últimos ingredientes para a poção dos sonhos. O que? Isaac ignorou completamente seu ombro dolorido e mostrou um enorme sorriso, onde? Luna ficou feliz em vê-lo sorrindo, mas então suspirou de frustração. Stronglor tem aquela casa de leilões. Está em construção há algum tempo, e agora está finalmente finalizado. Eles estão realizando o maior leilão da história do Reino do Verão, e Raios dos Sonhos e Folhas dos Sonhos são leiloados lá. Essa é uma excelente notícia. Isaac não entendia porque ele estava meio triste com o fato. Eles estavam agora na reta final, e em breve, Luna estaria curada. Mas... Luna segurou a mão dele e olhou carinhosamente para ele. Tem havido rumores circulando na base de jogadores. Aparentemente, a poção dos sonhos pode aumentar imensamente a força de um jogador. É por isso que todos estão em busca desses ingredientes, e é por isso que o leilão é muito popular. O aperto de Isaac aumentou e ele disse com uma voz forte, eu vou pegá-los. Eu vou. Luna sorriu e acreditou que seu namorado era capaz de fazer qualquer coisa. Mas, ela ainda tinha uma pequena esperança de receber esses dois ingredientes. A última semana foi difícil para ele. As notícias sobre Isaac já haviam levado à beira da depressão. Depois havia também a doença de inverno que estava ficando mais forte. Ela ainda não havia contado aos pais e ontem tossiu sangue, o que significa que já deveria estar de volta ao hospital. Ranger. A porta se abriu, e o rosto de Isaac teve outro sorriso. Alice, Sophia e Marvin entraram na sala com olhares diferentes. As irmãs de Isaac pareciam aliviadas, enquanto Marvin sorria como uma criança. Ei, nós interrompemos alguma coisa? Marvin piscou para Isaac enquanto as meninas reviravam os olhos. Então, Alice e Sophia se viraram para olhar para Luna. A atmosfera da sala mudou significativamente. Isaac estreitou os olhos enquanto olhava para suas irmãs. Se eles planejavam incomodar Luna, ele não se importaria em estarem como apenas uma hora atrás. Ele ainda iria gritar suas bundas. No entanto, contra todas as probabilidades, Alice passou os braços em torno de Luna, que soltou um fofo quiá depois de ser abraçada de repente. Irmão, as bochechas da sua namorada são tão macias. Alice disse com o rosto corado enquanto esfregava suas bochechas nas bochechas macias de Luna. Luna fez beicinho, mas seus lábios se curvaram levemente para cima quando ela estava sendo abraçada. Eu decidi. Alice sorriu presunçosamente para Isaac e disse brincando, Luna agora é minha. Isaac ergueu a sobrancelha, que diabos? Alice. Luna, enquanto fazia beicinho, olhou para a brincalhona Alice, que sorriu como resultado e continuou abraçando mais forte. Marvin suspirou e sentou-se ao lado de Isaac. Sim. Quando eles se conheceram, eles eram como inimigos mortais, mas agora... Eu honestamente acho que Luna é algum tipo de bruxa que conseguiu enfeitiçar primeiro meu irmão e agora irmã. Sophia suspirou com a cena e perguntou, Isaac, você está bem? Luna e Alice se viraram para olhar para Isaac. Estou, Isaac respondeu enquanto esfregava seu ombro dolorido. Então, ele se virou para olhar para Marvin e perguntou, você trouxe? É claro. Marvin sorriu e abriu o zíper de sua bolsa. Witch Online capítulo 440 O Grande Leilão, 1, Fecha o Eclair. Marvin abriu a bolsa, pegou um item parecido com um fone de ouvido e deu a Isaac com um sorriso. Você provavelmente vai precisar disso. Isaac segurou o Mythical VR e o Match em suas mãos, e não mudou nem um pouco. A viseira ainda estava limpa e a moldura ilesa. Ele então olhou para Luna, que foi abraçada pela pegajosa Alice. Você está pronto? HMM. Pronto para quê? Luna conseguiu escapar do braço de Alice e perguntou curiosa. Para se livrar de sua doença. Os olhos de Luna mostraram o reflexo do sorriso de Isaac. Seus olhos ondularam com seu coração batendo forte em seu peito. Alice e Sophia pareciam confusas. A sobrancelha de Marvin saltou,
E ele se perguntou o que seu irmão quis dizer com isso. Sim. Luna pegou seu capacete com as mãos trêmulas e olhou para o lendário VR Omete. Ela estava com um pouco de medo, mas tentou expressar sua coragem. Então, ela colocou o capacete em volta da cabeça e estava prestes a apertar o botão que o ligava. No entanto, Isaac então interveio. Se você tocar assim, vai machucar o pescoço. Luna estava sentada em uma cadeira de hospital com encosto fino e sem apoio para o pescoço. Ela já estava um pouco encurvada, e ficar nessa posição por horas poderia afetá-la muito. Eu vou ficar bem. A voz de Luna tremeu. Isaac deslocou seu corpo na cama, abrindo espaço suficiente para Luna se encaixar ao lado dele. Ele então deu um tapinha no espaço ao lado dele e se deitou enquanto colocava o fone de ouvido em volta do rosto. As bochechas de Luna coraram, e ela olhou ao redor da sala. Alice fez beicinho, Sophia revirou os olhos e Marvin estava tirando uma foto. Luna se levantou com o capacete na cabeça. Então, ela gentilmente deitou ao lado de Isaac, seus ombros se tocando, e suas cinturas estavam em contato. Ela então apertou o botão no capacete e rapidamente quis entrar no jogo para esconder seu constrangimento. Os olhares que ela estava recebendo a fizeram querer cavar um buraco e se esconder lá para sempre. Isaac respirou fundo, apertou o botão e fechou os olhos. A visão piscou e brilhou. Então, os dois pararam de se mover com o rosto sem emoção. Ranger. Como um relógio, Isabela e Maxwell entraram no hospital. Então eles viram dois indivíduos deitados na cama, capacetes em volta da cabeça. Eu não tenho certeza se Isaac deveria estar jogando, Isabela disse preocupada. Seus ferimentos não se aplicam ao seu avatar. Ele vai ficar bem. Maxwell disse com certeza. Então, a família Whitlock saiu do quarto do hospital, deixando os dois pombinhos sozinhos lá. Quando a porta foi trancada com força, o quarto ficou escuro e o céu azul gelo começou a mudar de tonalidade. Logo, o céu estava escuro e as estrelas brilhavam intensamente. Isaac esfregou os olhos e então viu o teto de seu quarto. Assim que pensou em se sentar, sentiu alguém rolando ao seu lado. Ele se virou para ver Luna escondendo o rosto com bochechas coradas e orelhas vermelhas. Luna. Estou tão envergonhado. Ela respondeu timidamente enquanto mostrava um lado do rosto. Espero que seus pais não nos tenham visto deitados um ao lado do outro. Os lábios de Isaac se curvaram ligeiramente para cima. Eles pareciam ter aceitado você. Estou feliz. Ele então se levantou e ofereceu a mão para Luna. Ela segurou a mão dele e se levantou. Então, ele tirou a pérola de teletransporte e colocou o braço esquerdo em volta da cintura de Luna. Depois de puxá-la para mais perto, ele deu um beijo rápido em seus lábios rosados e mácios e murmurou, Stronglords Auction House. Luna abraçou Isaac com força com as bochechas coradas, e então uma luz brilhante envolveu toda a sala. Logo depois, a luz desapareceu e a sala ficou vazia. Murmure. Depois que Isaac e Luna saíram da luz brilhante, eles estavam no meio de uma casa de leilões com um salão movimentado. Eles estavam de pé ao lado de uma multidão de pessoas que tentavam correr para dentro do salão de leilões. Isaac estava prestes a encontrar uma saída, mas então um som de campainha ecoou em sua mente. Ding! Ding! O limite de força foi removido. Parabéns, jogador Wright. O que? Isaac rapidamente verificou a interface e o Max ao lado da estatística de força havia desaparecido. Depois de reler as notificações, seus olhos tremeram enquanto ele não conseguia acreditar. O limite de força que o assombrava se foi assim. Isaac. Então, Isaac foi sacudido para acordar gritando Luna. Ela abraçou o braço dele com força, olhando com medo ao redor do mar de pessoas. Ela estava vestida com o traje de bruxa e atraiu muita atenção devido à sua bela aparência. Isaac balançou a cabeça, concentrando-se no presente, e decidiu descobrir mais tarde porque seu limite havia desaparecido. Enquanto segurava a mão macia de Luna, ele navegou entre as pessoas e chegou à mesa da recepcionista. Assim que ele chegou à mesa, a recepcionista deu um sorriso triste e disse, Desculpe, senhor, mas o salão de leilões estava fechado. Não. Os lábios de Luna se curvaram para baixo, e um sorriso triste apareceu. Ela olhou para Isaac e ficou surpresa ao vê-lo sorrindo. Isaac tirou um cartão de seu inventário e mostrou-o à recepcionista. O rosto da recepcionista empalideceu e imediatamente se curvou.
Desculpe pela minha falta de educação, por favor, siga-me. Com Luna chocada a reboque, Isaac seguiu a recepcionista, que os levou para sua sala VIP. Era uma sala com uma mesa, um sofá de couro e um grande espelho falso. Eles podiam ver o salão de leilões, mas ninguém podia vê-los. Depois que eles foram admitidos, a recepcionista se desculpou mais uma vez e foi embora. O que foi isso? Luna sentiu como se estivesse sonhando. Isaac sorriu e agitou o cartão em seus dedos. Então, ele colocou de volta no inventário e sentou no sofá com Luna. A sala de leilões era imensamente maior do que há apenas um mês. Poderia caber facilmente mais de 30 mil, e o palco era muito maior. Havia 20 outras salas VIP, cada uma com um espelho de mão única. Isaac só podia ver a janela escura, enquanto os convidados da sala VIP viam a janela clara com uma visão clara do palco. Os olhos de Luna brilharam ao ver o número de pessoas. Ela nunca tinha visto tantas pessoas em um só lugar. Ela nunca visitou o Coliseu, onde poderia haver mais de 100 mil espectadores. Isaac bateu o dedo contra o apoio de braço e soltou um suspiro. Eu tenho que ganhar a oferta. Eu tenho que. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.